As últimas horas do Império Alemão não foram apenas marcadas por batalhas perdidas ou capitulações oficiais, mas por um suspiro coletivo que pairou sobre a terra devastada, menos uma última tentativa de manter o controle sobre o inevitável. O vento cortava as ruas de Berlim como uma lâmina afiada, e as sirenes de alerta soavam, uma lembrança constante de que o fim estava à vista. Já não havia espaço para mais engano, mais bravata. Os homens que antes dominaram o mundo agora se viam reduzidos a sombras, liderando um império que se despedaçava em silêncio. Naqueles últimos dias de abril de 1945, enquanto as tropas soviéticas se aproximavam a cada hora, a cidade de Berlim era um cenário de destruição imensurável. As bombas caíam como chuva, e o estrondo da artilharia ecoava pelos corredores das ruas. Os prédios anti-símbolos de poder e conquista agora se tornavam esqueletos de um império defunto, suas estruturas desmoronando, sua memória se apagando aos poucos. Mas no coração de Berlim, no bunker subterrâneo onde Adolf Hitler aguardava sua própria morte, a resistência ainda era alimentada por um fio de esperança, menos uma esperança de que a guerra poderia ser revertida, que a vitória poderia ser retomada. Mas a realidade não podia mais ser ignorada. Lá embaixo, nas profundezas do bunker, os generais mais leais ao Führer estavam reunidos, discutindo, ou melhor, tentando encontrar uma saída para o império que já não existia. A guerra estava perdida, e não havia mais espaço para a diplomacia, nem para a astúcia militar que outrora fora sua marca registrada. Agora era uma questão de sobrevivência, e a última jogada no jogo da guerra se resumia a um dilema ainda mais amargo. Como admitir a derrota quando o orgulho de um império estava em jogo? Como dar a ordem de rendição, sabendo que isso significaria o fim de tudo o que fora conquistado? O fim de um sonho alimentado por uma ideologia implacável? O peso dessa decisão era carregado pelos homens que estavam na sala, menos os generais. Os últimos representantes da velha guarda militar alemã, homens como Wilhelm Keitel, Hermann Göring e Alfred Jodl, aqueles que por tantos anos lutaram ao lado de Hitler, agora se viam diante de uma nova verdade. Não havia mais vitórias, não havia mais espaço para resistência. As palavras que estavam prestes a ser ditas mudariam para sempre o destino da Alemanha. Mas mais do que isso, mudariam o destino do próprio mundo. O orgulho, a honra e a lealdade haviam sido superados pela realidade da derrota. Naqueles momentos, a verdade era clara para todos ali. A guerra não poderia ser vencida, não importava o quanto se tentasse reverter o curso. A Batalha de Berlim estava perdida, e a Alemanha estava condenada. O exército soviético impiedoso e imenso já estava dentro da cidade, e o fim do regime nazista era iminente. Enquanto os generais discutiam, com vozes tensas e gestos inquietos, a tensão no ar se tornava palpável. A decisão de rendição ainda não havia sido tomada, mas o peso de cada palavra parecia ser mais pesado do que qualquer bomba que caísse sobre a cidade. A derrota era uma sombra que se aproximava, e ninguém mais podia negar o inevitável. O próprio Hitler, do fundo do seu bunker, já não parecia ser o homem que um dia incendiou a Europa com seus discursos inflamados. Agora, ele era uma figura fantasmagórica, isolada e desconectada da realidade, aferrando-se à esperança de um milagre. Naquele dia, os generais estavam divididos. Alguns ainda tentavam convencer a si mesmos de que havia uma chance, uma última resistência que poderia salvar o que restava. Outros, no entanto, já compreendiam a magnitude da situação. Já não havia mais escapatórias. O Führer estava perdido, e com ele, todo o império. A capitulação não seria uma questão de honra, mas de sobrevivência. Enquanto o sol se punha sobre a cidade em ruínas, a Alemanha sabia que dentro de poucas horas, o último bastião da resistência seria derrubado. No entanto, havia algo mais sombrio acontecendo ali naquele bunker. A rendição não era apenas uma formalidade militar. Era o reconhecimento de que uma ideologia, um império construído sobre o medo e a destruição, estava à beira de se desfazer. E mais do que isso, era a revelação de que, por mais que os homens tivessem lutado, o preço da vitória não poderia mais ser pago. A guerra tinha se tornado um monstro, devorando tudo à sua frente. E a única coisa que restava era a rendição. E então, em um movimento lento e inevitável, a decisão foi tomada. Os generais, com semblantes sombrios e cansados, finalmente reconheceram o que todos já sabiam. Mas ninguém queria aceitar. A Alemanha estava derrotada. Os últimos dias de resistência haviam sido uma farsa, alimentada por uma esperança vazia. Não havia mais tempo para vaidades, para orgulho ou para discurso. A rendição não era uma escolha. Era a única opção. O império, que uma vez fora uma força imparável, agora se tornava uma lembrança distante de uma era de conquistas e glórias perdidas. O fim do Reich estava iminente. O dia em que os generais alemães admitiram a derrota foi um momento de silêncio profundo,
um silêncio carregado de vergonha, mas também de um alívio sombrio. Não era uma vitória, mas um fim. O mundo finalmente começava a respirar novamente, sabendo que o inferno que a Alemanha havia desencadeado estava prestes a chegar ao seu fim. Mas a guerra não terminaria ali. O custo humano e material seria eterno. O legado de destruição deixado para trás seria carregado por gerações. E o povo alemão, que durante tanto tempo se ajoelhou diante da força militar, agora se via diante da difícil tarefa de reconstruir não apenas seu país, mas sua própria alma. No final, a derrota foi uma lição amarga e dolorosa, mas foi também um lembrete de que, por mais que o poder pareça eterno, ele sempre carrega consigo a semente da sua própria destruição. O império caiu, e com ele, a ideologia que o sustentava. Mas em algum lugar no meio de toda aquela devastação, algo ainda resistia. Algo humano, algo que ainda poderia recomeçar. E enquanto o último general assinava a capitulação, as últimas palavras daquela guerra eram ditas não por um líder, mas por um povo que finalmente aceitava o que não podia mais ser evitado. A guerra havia terminado, e com ela, um império se foi.